Somos um infinito de possibilidades, todos nós. Eu, você, fulano, beltrano, ciclano, todos somos um infinito de possibilidades. A gente está sempre se descobrindo e se redescobrindo, crescendo e mudando e com isso se reconhecendo. Então a gente renasce várias vezes ao longo da nossa jornada, algumas de forma mais dolorosa, através de um desafio que chega, através da resistência ao aceitar o que é, o que está acontecendo, e em outras de uma forma mais amorosa, pelo amor, pelo exemplo, pelo ouvir um chamado interno e seguir esse chamado. E para além disso, a gente também é capaz de se interessar por várias coisas diferentes. A gente não tem um interesse só, a gente se interessa por milhares de coisas, várias coisas nos despertam o amor, a vontade de aprender, de criar, de viver. Então, não precisamos ser um só, até porque não somos. Somos muitos em um. E o episódio de hoje é justamente sobre isso. Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Há tantos caminhos, né, para se seguir, tantas possibilidades, tantas formas de se fazer algo, tantos algos que podem ser feitos, aprendidos, vividos. Há tantas formas de se fazer feliz, de ser feliz. Tantas coisas para a gente criar, tanto para a gente aprender, para a gente conhecer, tantas direções possíveis, tantas portas que a gente pode abrir. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, muitas vezes a gente fica com medo. O medo da mudança, o medo do primeiro passo, o medo de não dar certo, o medo de ter que recomeçar, o medo dos julgamentos, mas a gente ignora o que de fato é um incômodo interno e profundo, muito maior do que o de se mostrar para o mundo como você é, mostrar para o mundo quem de fato você é, né? Que nos desconecta, inclusive, da nossa verdade, do nosso coração, que é o ficar estagnado, é o ficar preso, acomodado num lugar que não nos cabe mais e que a gente sabe que não nos cabe mais. No nosso íntimo a gente sabe disso. Ficar preso numa situação que nos aprisiona, que não faz bem, num caminho que não tem mais sentido continuar, que não é mais o que faz a gente feliz, que não preenche mais a gente, que não tem mais sentido, não tá mais alinhado com os nossos valores, com os nossos porquês. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o medo é uma emoção natural, todo mundo sente medo, principalmente quando a gente está dando um passo em direção a algo desconhecido, a algo novo. O medo vai surgir, é natural, é um instinto de proteção. Porém, ele pode tanto ativar a sua responsabilidade, através do planejamento concretizável, não um planejamento que é uma máscara para você nunca fazer o que você precisa, né? Que é uma justificativa para estar sempre adiando ir para a prática e para ação, porque sempre falta algo para ser planejado, então você nunca vai e nunca começa. A gente falou sobre isso no episódio passado, né? Então, não, é um planejamento concretizável e estrutura, né? Você montar uma estrutura, você ter ali um plano de ação realmente e praticar, e ir para ação de uma forma responsável. Ou então o medo pode te bloquear. E aí você não faz o que você quer, você não vive o que você quer, você não mostra quem você é de fato, você fica guardando tudo isso dentro de você. Só que isso vai acumulando, né? Essa angústia por não viver a sua verdade vai acumulando. Essa desconexão de você vai aumentando, porque você não tá manifestando quem você é nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu mundo externo, né? Na sua vida. Não. Quem você é tá guardadinho. Você vive um personagem ali, uma máscara para se adequar, para se colocar em caixinhas, para não desagradar algumas pessoas. Então, você deixa de ser você, você deixa de viver o que você quer viver, o que o seu coração te pede para viver. E aí, se você tá nesse lugar do medo de bloquear e não de ativar a sua responsabilidade de te fazer agir, né, com mais responsabilidade, com plano, com ação, com estrutura, então te convido a vir para Voar, porque é a minha escola de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e bem-estar, e assistir com muita calma, com muita presença, as aulas que a gente fala sobre coragem e a outra que a gente fala sobre autoconfiança, fazer o exercício, escutar as cápsulas, que são podcasts exclusivos que a gente tem lá dentro, e trabalhar esses temas, trabalhar coragem, trabalhar autoconfiança. Mas, então, voltando aqui, né, a gente acha que só tem uma direção possível. Quando a gente vai por esse lugar do medo que bloqueia, a gente fixa
o nosso caminho, a nossa jornada, os nossos passos numa única direção. A gente passa a não enxergar mais o que tem do lado. Então a gente só vê aquela direção e a gente acha que não é possível sair dela mais. Se a gente já tá caminhando ali, a gente não pode mudar a rota, a gente não pode ir para um outro lado, se interessar por algo diferente, por uma direção diferente daquela. A gente esquece de olhar para dentro e ver como que a gente não é uma pessoa só, a gente não é uma única coisa. Somos múltiplos, né, como eu falei, a gente tem várias possibilidades, vários interesses, e a gente pode manifestar isso de várias formas. Então a gente esquece de reconhecer os nossos muitos talentos, de quantas coisas nos despertam esse interesse, então esse prazer pela vida, né, esse amor pela vida, essa paixão pela vida. A gente esquece de atender os nossos verdadeiros anseios. A gente esquece de ser e a gente passa a simplesmente andar numa direção porque aquilo ali já estava estipulado e a gente vai mecanicamente ali, mesmo que no nosso coração não seja o que a gente quer mais. Então a gente se tranca, né, numa gaveta, a gente tranca numa gaveta também as coisas que nos fazem brilhar os olhos, e junto disso vai a nossa autenticidade, vai o nosso prazer pela vida, o nosso amor pela vida, o nosso brilho nos olhos ali, como eu falei, né, pra gente seguir, pra gente caminhar, a nossa paixão por fazer as coisas. E aí a gente começa a achar que não é bom o suficiente, porque a gente tá bloqueando ali, guardando naquela gaveta tudo que dá alegria de viver pra gente. A gente tá guardando na gaveta tudo que nos desperta um interesse verdadeiro, né, um interesse que vem do coração, de fato. Então a gente começa a duvidar da nossa capacidade, porque a gente não vê as coisas acontecendo, a gente não vê as coisas se realizando, porque a gente não tá seguindo nessa direção, a gente tá indo numa direção que a gente estipulou lá atrás e a gente supôs que não pode mais mudar, que aquilo foi escolhido lá 5, 10 anos, ou 1 ano mesmo que seja atrás, e por isso já tá escolhido e não cabe fazer outra escolha. É uma escolha e pronto, e vai embora. E não é assim, né? A vida tá acontecendo e a gente vai mudando, a gente vai crescendo. Então, a gente vai mudando os nossos interesses também, a gente vai mudando o nosso olhar pela vida, o nosso olhar diante das situações e das coisas. Então, outras coisas vão nos despertando mais interesse, outras situações vão nos despertando mais a vontade de caminhar por elas. E é natural, então, que a gente possa mudar também de caminhada, possa mudar o nosso caminho, a nossa jornada ali. Mas a gente esquece disso. A gente esquece que não somos uma coisa só, né? Somos várias coisas. Somos os conjuntinhos ali, né? De várias coisinhas. Por isso, até, fazendo um parênteses aqui, a nova capa do podcast aqui eu fiz com vários retalhos, que foi bem nesse sentido, né? De a gente não ser uma coisa só. Somos várias coisinhas ali que vão se conectando uma na outra, né? E formando quem a gente é. Vários interesses, vários talentos, várias sombras também, porque não? A gente também tem esse lado, né? A gente não é só luz. Mas somos várias coisinhas, a gente não é uma coisa fechada, a gente tá sempre mudando e se adaptando e crescendo e amadurecendo e descobrindo novas coisas sobre a gente, sobre a vida. Então, é uma colchinha de retalhos mesmo ali, que vão se formando, né? E quando a gente vê um retalhinho pequeno, é uma coisa tão um retalho, né? Algo insignificante. Mas quem já viu, hoje em dia a gente não vê tanto, né? Mas antigamente a gente via até mais aquelas colchas bonitas de retalhos, toda aconchegantezinha, né? E como que é bonito quando os retalhos se juntam. Então, é isso também, a gente juntar as nossas partes e a gente abraçar isso. Porque não somos uma versão só, a gente tem mania de querer, essa aqui foi a versão que eu escolhi, a versão, sei lá, advogada, de sucesso, e que tá sempre feliz, sempre com muito dinheiro, bem-sucedida, ou a médica, enfim, né, o que você entender como essa versão que você criou pra você aí. Mas não é assim que acontece, né? A gente não controla o que a vida traz pra gente, como que a gente lida com isso e aprende com isso e amadurece com isso. A gente não tem como saber o que vai acontecer lá na frente e o que isso vai despertar na gente, o que isso vai despertar da gente também. Então a gente vai mudando, a gente vai se adaptando, não se adaptando a caixinhas que colocam, mas a gente vai se adaptando ao que acontece e diante disso descobrindo outras partes de nós que estava ali adormecida antes. Então a gente vai despertando isso e vai vendo o que realmente se encaixa no nosso coração, o que se adequa no nosso coração. Então, olhar para tudo isso, abraçar essas versões todas é muito importante. Assim como abraçar sua versão quando não tá bem, sua versão quando tá triste, sua versão quando quer ficar mais sozinha, sua versão quando quer mais estar ali junto com as pessoas, né? Em volta de outras pessoas,
ou quietinho no seu canto. Então, somos várias versões, né, de nós mesmos ao mesmo tempo. Então, é importante você saber abraçar isso também. Não querer que esteja sempre tudo perfeito e alinhado e um sucesso em tudo e tudo muito feliz, muito pra cima, porque não é assim, né? A vida não é assim, a vida não é uma jornada linear. São altos e baixos, e além dos altos e baixos, tem atalhos pra cá, atalhos pra lá, vira um caminho pra cá, né? Vira um caminho pra lá, e as coisas vão acontecendo também. Então é importante estar aberto para isso, estar aberto para o que a vida te traz, para as possibilidades que a vida te apresenta, para você conseguir enxergar as oportunidades, abraçar essas oportunidades e realmente seguir o caminho que seu coração quer, seguir o caminho que seu coração fica preenchido, transbordando de você, transbordando de verdade sua, transbordando a sua essência mesmo, quem você é. Porque se você se fecha numa direção, se você se fecha num único caminho ali, você ignora tudo isso, você passa a não enxergar mais o que a vida tá trazendo. Você acha que tudo que acontece que não tá alinhado com esse caminho que você seguiu, que não é o que você quer e você sabe que não é o que você quer, é obstáculo, é um problema, é um desafio e você fica fechado pra isso, você não consegue chegar e olhar e falar, pera, a vida tá me trazendo isso, a vida tá me apontando isso, ou eu tô tendo um chamado interno pra fazer algo, eu sei disso, eu tô sentindo aquele chamado, mas eu fecho, né? Eu não escuto, eu não olho com atenção. E aí eu acho que isso é um problema, que eu tô toda errada, que a vida não tá certa. Mas e se você mudar esse olhar? E se você passar a olhar pra isso com, pera, o que isso tá me apresentando? Essa possibilidade, o que ela me faz sentir, né? Se eu fecho os olhos e me imagino vivendo isso, o chamado interno que eu tô sentindo, ou o que a vida tá trazendo pra mim, o que que eu sinto, como eu me sinto, o que que eu vejo se eu abrir os olhos para viver isso daqui, como que seria isso aqui. Então, trazer esse olhar também, porque talvez sim, não faça sentido naquele momento, mas talvez seja o que você precisa, seja o que você realmente quer e mentalmente, né, com a sua mente, com seus pensamentos, você ainda não percebeu, mas no seu coração você já sabe disso. Então é importante ter esse olhar aberto. E aí, voltando pro que eu tava falando de a gente começar a acreditar que não é bom o suficiente porque a gente não tá vivendo a nossa verdade, a gente não tá vivendo o que a gente realmente quer, a gente não tá manifestando a nossa verdade, a nossa essência, é legal fazer o exercício de perguntar, né, para as pessoas próximas sobre as suas qualidades, os seus talentos, o que que essas pessoas mais próximas de você veem que você faz muito bem, o que elas sentem que te faz feliz, o que elas percebem que você fica muito feliz fazendo. Porque no fundo a gente até sabe, né? A gente já sabe o que é, que a gente faz bem, ou que a gente faz e fica muito feliz. Porém, no modo automático, no piloto automático ali, muitas vezes a gente entra nesse modo mecanizado de viver, de seguir só uma direção que foi escolhida lá quando a gente não tinha a mentalidade que a gente tem hoje, quando a gente não tinha o autoconhecimento que a gente tem hoje. E a gente fecha os olhos, né, para tudo isso. A gente deixa de enxergar tudo isso. Tudo que a gente tem dentro da gente também. E para quem tá do lado, né, quem tá torcendo ali pela gente, tá do nosso lado, pode ser mais fácil de enxergar tudo isso que deixa a gente feliz, que a gente faz bem, que percebe que a gente transborda a nossa verdade, que a gente se doa por inteiro ali, do que a gente perceber, porque a gente tá fechado para isso, a gente não tá querendo enxergar isso realmente. A gente quer no coração, mas a gente tá bloqueando esse espaço pra nossa mente, pra nossa mentalidade ver aquilo ali também. E aí, quando o coração tá indo pra um lado e a mente tá indo pro outro, realmente o caos vai se instalar ali no seu mundo interno, né? Vai ter uma confusão. Então, por isso, a importância de você também sentir, de você se deixar sentir o que tá vindo e parar pra observar isso, observar mesmo, sem julgar, sem criticar, sem rotular, só observar o que tá vindo pra você. Se aquele caminho que você tá seguindo realmente tá ressoando no seu coração ou não, o que que você tá sentindo diante dele. Porque é isso que vai fazer você aos pouquinhos ir alinhando também a sua mente, né, os seus pensamentos ao seu coração. De tá, não, realmente estou observando que eu não me sinto bem fazendo isso mais. Eu realmente não me sinto mais confortável fazendo isso, não me preenche, não me realiza. Eu fico angustiado, eu me sinto desconectado de mim, eu sinto que isso aqui não tem um alinhamento com os meus valores, né? Ao contrário, tá indo contra os meus valores atuais, então não faz sentido continuar, né? Como que eu posso mudar disso daqui? Ah, não, eu preciso me planejar, eu preciso de uma estrutura, não dá pra eu sair desse caminho que eu tô indo agora aqui do nada. É algo que, sei lá, tem uma questão financeira envolvida, por exemplo, então eu preciso me planejar. Então eu vou começar a fazer isso? Eu vou sentar, vou pegar um caderno e vou fazer, tá? O que que eu preciso pra sair dessa situação e poder vivenciar o que eu quero, ou eu ainda não sei o que eu quero, mas eu vou caminhar pra descobrir, eu vou ter novas experiências pra descobrir. Então, o que que eu preciso pra poder fazer isso? E vai lá e anota e faz um planejamento concretizável, como eu falei.
mas você tá agindo com responsabilidade, mas agindo. Você não tá bloqueando tudo que tá vindo. Você não tá tentando adormecer tudo que tá vindo. Não, você tá observando, você tá se permitindo sentir e você tá levando isso a sério. Você tá realmente se enxergando ali, se respeitando, mas com responsabilidade, né? Porque a vida também não dá pra gente sair fazendo tudo que a gente quer a qualquer momento, né? O tempo inteiro ali, porque tem as nossas obrigações, tem questões básicas ali que a gente precisa respeitar também, precisa atender. Então, sim, com responsabilidade, mas eu tô me ouvindo, eu tô me respeitando e eu tô fazendo um movimento nessa direção. E voltando a essa questão dessa mudança de rota, a gente acha que não pode mais, né, mudar a rota, então, muitas vezes, pelo tempo que a gente já tá seguindo nela, pela idade que a gente já tem, pelo dinheiro já investido naquilo ali, ou pela soma disso tudo de uma vez só, né? Como se tudo se perdesse, como se sei lá, cada lugar ali em que a gente teve não tivesse contribuído para quem a gente está hoje, para quem a gente é agora, para quem a gente está sendo nesse momento, né? E não é assim que acontece. Eu até comentei um tempo atrás no Instagram que eu cheguei a fazer metade da faculdade de jornalismo, né? E aí tranquei, aí me formei no direito. E como que isso tudo contribui ainda para quem eu sou hoje? Ah, eu larguei e fui estudar psicologia positiva, fui estudar neurociência, né, fui me especializar nisso. Mas tá, mas isso contribui. O meu tempo estudando para concurso também, na época do direito, né, contribuiu para quem eu sou hoje, para quem eu tô hoje, para o que eu faço hoje. Então, o jornalismo me ajudou em técnicas de escrita, em formas de escrever, de me expressar melhor. O direito me ensinou muita coisa também em questões de empresa mesmo, né, de entender como funciona isso, o que realmente é certo, o que não é, o que está dentro da lei, o que não tá e como fazer isso acontecer. Então foram partes importantes, uma para do lado mais da empresa, o outro do lado da técnica que de certa forma eu uso, né, não aqui no podcast, mas eu uso no Instagram, por exemplo, a escrita é importante, uma aula, tem que fazer um roteiro da aula ali na Voar, né? Então é uma coisa que soma para quem eu sou hoje. E não só eu falei aqui de habilidades técnicas, mas também ajudou para quem eu sou como pessoa, né? Contribuiu para isso. Contribuiu para ir percebendo e descobrindo partes de mim que eu talvez não tivesse percebido se eu não tivesse passado por essas situações, pelo jornalismo, pelo direito, pelo concurso, pela defensoria, que me ensinou muito, me trouxe um olhar muito mais de empatia, de compaixão pelas pessoas. Então, teve isso também, eu aprendi muito no processo de vivência ali da defensoria. Então, foram coisas que foram somando para mim. Eu investi tempo, eu investi dinheiro, principalmente na época do concurso, eu investi muito tempo e muito dinheiro nisso, muita energia minha nisso. Mas e aí? Eu sentia que não era mais aquilo, eu sentia que eu não queria mais aquilo, eu já vinha estudando outros assuntos, já vinha estudando sobre comportamento humano, já vinha de olho na pós que eu fiz, né, há muito tempo, e eu olhava para aquilo e eu sentia aquele chamado para fazer aquela pós, para me especializar naquilo, mas não, já tô aqui no direito, já tô aqui no concurso, e eu ia negando, eu ia resistindo, eu ia resistindo ao que né, ao que estava acontecendo, resistindo ao meu chamado interno, eu não estava aceitando aquilo. E aquilo só foi me trazendo mais angústia, ansiedade. Eu comecei a me sentir mais desconectada de mim ainda, então eu fui buscando formas de adormecer isso para não encarar realmente, para não ver realmente. E o que adiantou? Nada, né? Foi um sofrimento que eu criei para mim, porque eu não queria aceitar o que estava acontecendo, eu não queria aceitar a realidade e eu me fechei num caminho. Não, eu decidi que era concurso que eu queria anos atrás, então agora eu tenho que ir no concurso porque já investi dinheiro, já investi tempo, energia, então agora eu tenho que ir até o final. Mas não era o que me fazia feliz mais. Eu não me via mais naquilo ali. Não só no estudo em si, mas eu não me via no cargo que eu tava almejando, que eu sonhava. Não era mais o meu sonho. Não era mais o que realmente transbordava no meu coração. Então, foi assim um instinto de não dar mais, né? Não, realmente cheguei no meu limite. Que num sinal do universo mesmo, uma amiga minha mandou um vídeo de uma pessoa que estava passando por uma situação parecida com a minha. Nem sei por que ela me mandou isso até hoje, na verdade. Nunca cheguei a perguntar realmente por que ela tinha mandado. A gente estava conversando sobre concurso e tudo mais. Ela também estava pro concurso e ela me mandou esse vídeo. E quando eu vi, era assim, de noite, eu estava pronta para dormir depois de um dia de estudo. E eu chorava, chorava, chorava muito, 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 muito assistindo isso. Foi a hora que eu realmente aceitei, não. Eu não quero mais isso aqui, de fato. Eu não quero mais viver isso aqui, eu quero outra coisa e eu sei o que eu quero. E eu já tinha essa consciência, né? Não na minha mente, porque eu tava bloqueando a minha mente pra enxergar isso, mas no meu coração eu já sabia. E aí, quando eu assisti o vídeo de uma moça falando a mesma situação, basicamente ali que a minha, eu falei, não dá pra eu negar mais, né? Não dá pra esconder isso mais. Não adianta eu esconder isso, porque isso tá me angustiando, isso tá me trazendo ansiedade.
Então, eu decidi parar um mês de estudar, tudo, me planejar o que que eu ia fazer realmente, pra me organizar. E depois desse um mês de pausa, nunca mais voltei pro concurso. Foi quando eu parei de vez e aí eu comecei a me organizar, porque eu precisava de dinheiro. Se eu queria fazer aquela pós, a pós era cara, não tinha condições de pagar aquilo ali. Então, eu me organizei, me estruturei, né? Então, eu tinha meus cadernos de concurso que eram digitados, né? Era no Word e tal. Então, eu comecei a vender, eu vendi esses cadernos, eu vendi muitos cadernos para conseguir ir arcando os custos do que eu queria fazer, porque eu tinha que economizar, né? Então, fechar ali meus gastos, que já não tinha muito mesmo, era tudo basicamente para concurso, mas fechar para conseguir fazer o que eu queria. Então, eu me planejei. Eu vendi os cadernos que eu tinha, eu fiz ali as coisas que eu podia dentro ainda da área do direito para guardar esse dinheiro e investir no que eu queria. Então, não foi do nada, não foi chutei o balde e pronto, já tô fazendo o que eu quero. Não, teve um planejamento, teve uma organização para eu conseguir, né, me manter com essa questão financeira também. Então, teve o medo, teve muito medo, mas eu usei o medo para agir com responsabilidade, em vez de bloquear o que eu queria, em vez de bloquear a minha verdade, não, o que eu realmente queria, quem eu realmente era ali. Então, quer dizer então que tudo que eu fiz foi perdido, né, dali para trás? Não, continua comigo, continua quem eu sou, me tornou quem eu sou hoje. Faz parte de quem eu sou hoje, né? E contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Porque talvez lá atrás, antes do jornalismo, se eu decidisse fazer, sei lá, psicologia, filosofia, eu não teria cabeça para aquilo ali. Eu não teria, acabando de sair do ensino médio, né? Eu não teria maturidade mesmo para lidar com aquilo e vencer aquilo. E aí talvez eu tivesse ido para um outro caminho. Então, tudo que eu passei fez eu chegar aqui e fez eu estar nessa versão de hoje. Assim como tudo que você passou na sua vida te levou para esse caminho, te levou para esse momento. Talvez um momento que você também esteja por aí angustiado, ansioso, porque no seu coração você sabe o que você quer, mas na sua mente você está bloqueando, você está recusando a enxergar isso, ou talvez você esteja se encontrando já, mas você fica ainda com aquela coisa de ai, mas é tudo que eu passei, tudo que eu vivi, que não tem nada a ver com o que eu quero agora. E aí você fica com esse medo de estar jogando fora aquilo tudo, mas você não tá, tá? Tudo aquilo faz parte de quem você tá hoje. E se você não tivesse vivido tudo que você viveu, você não teria a mentalidade que tem hoje, a consciência que tem hoje, e não teria a clareza do que você quer hoje. Então, abrace todas as versões que já foram ali de você, todas que são hoje, e realmente aceite por inteiro isso, né? Aceite tudo isso, porque tudo isso faz parte de você. Tudo isso torna você quem você é. Tudo isso é você, né? Então, abrace isso, aceite isso com amor, com acolhimento, com carinho, porque é o que vai te fazer caminhar pela vida mais leve e mais aberto para as possibilidades, mais aberto para os presentes que a vida traz realmente, e que muitas vezes, quando chegam, a gente não enxerga como presente. A gente vê um desafio, a gente vê uma situação dolorosa e a gente não enxerga a possibilidade que aquilo traz pra gente também. Então, por isso é importante se permitir sentir e vivenciar cada experiência com presença, porque através delas você vai percebendo as bênçãos e presentes que vêm por trás daquilo também e como você pode fazer daquilo ali uma oportunidade, né? Daquele desafio uma oportunidade, ainda que doa, porque tá, muitas vezes vai doer, pra mim doeu, abrir mão de tudo, assim, doeu, ainda que não fosse o que eu queria mais, dói, a gente, né, tem um apego também pelas questões que a gente tá passando, pelas situações que a gente viveu, então não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa, uhul, então é isso que eu quero, então vamos lá e tô 100% desprendida mesmo do que aconteceu. Não, foi um processo doloroso, mas que foi uma bênção, foi realmente uma bênção na minha vida, porque hoje eu me sinto realizada com o que eu faço, hoje eu me sinto preenchida com o que eu faço, e hoje eu me vejo transbordando quem eu sou no que eu faço, que não acontecia antes, o que realmente eu não vivia antes, mas foi necessário viver tudo que eu vivi para me tornar quem eu sou hoje também. Então, tudo é um processo. E por isso, se pergunte, né? Quanta coisa você sonhava quando você era mais novo e que hoje você não vê a menor graça mais. Quanta coisa você gostava e que hoje você não vê a menor graça. Quanta coisa nova surgiu. Quanta coisa hoje você se interessa que antes você não se interessava. A gente muda, a gente cresce, a gente amadurece, a gente se desenvolve e a gente vai se tornando outras versões também de nós mesmos. Então, por isso,
coisas se perdem, coisas novas surgem, algumas se mantêm, tá? Algumas se mantêm ali pela sua vida inteira, aquilo te interessa, aquilo te move, aquilo te movimenta, aquilo continua sendo uma paixão pra você na vida, mas outras não, outras vão se perder, outras vão surgir, e talvez essa que continue sendo uma paixão pra você na vida. Antes você usava isso de alguma forma na sua vida, hoje você usa de outra, então outras formas podem surgir daquilo também. Por isso, liberte-se de ter que seguir um caminho que você decidiu quando era uma pessoa totalmente diferente. Deixe que todo o potencial que tem dentro de você desperte. Libera o controle, libera essa angústia e se deixe surpreender pela vida também. Se deixe surpreender por você mesmo. Porque, como eu disse no começo, somos um universo inteiro de possibilidades, todos. A gente só esquece disso muitas vezes. E aí a gente fica achando que só tem um caminho, mas não é só um caminho, a gente tem muitos caminhos possíveis. Então, permita-se explorar tudo que tá aí dentro de você, esperando por um impulso para transbordar, esperando por uma decisão sua com responsabilidade para transbordar, para se tornar algo muito bonito, algo muito especial e algo que realmente ressoa no seu coração. E a gente fica por aqui, eu espero que esse episódio tenha feito sentido no seu coração, porque quando eu tive a ideia de falar sobre isso, fiz um roteiro bem pequenininho, então minha ideia era um episódio mais curto também, mas conforme fui falando sobre os pontos que eu anotei, surgiram outras coisas que eu sentia de abordar, então ficou esse episódio gigante aqui também. Mas foi de coração e eu espero que você comece a olhar para as possibilidades que a vida tá trazendo para você, comece a escutar realmente o chamado interno que tá vindo aí pra você e se permita viver, se permita ser você de fato, se permita ser mais autêntico e vivenciar aquilo que realmente o seu coração tá pedindo pra você vivenciar, pra você começar a seguir, pra você começar a fazer, construir, criar e, mais do que tudo, começar a viver. Um super abraço e até o próximo episódio.